Olá, a Frente Parlamentar Ambientalista pode propor o afastamento do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, depois que ele defendeu flexibilização nas regras de proteção ambiental durante a pandemia da Covid-19. Eu converso com o coordenador da frente, deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo. Eu sou Daniela André e este é o Palavra Aberta, gravado especialmente em modo digital. Olá, deputado, bem-vindo ao Palavra Aberta. Olá, é um prazer estar aqui com vocês, podendo debater temas tão relevantes na Semana do Meio Ambiente. Deputado, essa proposta que está sendo discutida aí pela Frente Parlamentar de propor o afastamento do ministro do Meio Ambiente, já existe uma decisão a respeito disso ou ainda é uma proposta? Já é uma decisão tomada, nós estamos elaborando o documento. Desde o início do governo, o ministro do Meio Ambiente vem tomando uma série de medidas que vão completamente contra qualquer política de proteção ao meio ambiente. Na verdade, no início do governo, ele desmontou todos os colegiados, as instituições de controle social e transparência que existiam dentro do Ministério do Meio Ambiente, que escutavam a sociedade, que escutavam a ciência. Depois ele desmontou os fundos que financiavam a política ambiental, então isso foi algo muito duro, foi um golpe muito duro em relação à conservação ambiental, porque nós estamos falando aí de recursos do Fundo Clima, do Fundo Amazônia, do Fundo de Multas, do Fundo Nacional do Meio Ambiente, é um conjunto de fundos que financiavam a política ambiental brasileira e esses fundos praticamente foram deixados de lado. Além disso, ocorreram uma série de desmontes internos do ponto de vista de legislação. E aí, agora, a última situação que nos mostrou aí a gravidade de tudo isso foi a fala do ministro na reunião ministerial, numa situação de oportunismo, dizendo que deveria se aproveitar essa pandemia do coronavírus para passar uma série de outras mudanças. Se as mudanças fossem apenas para desburocratizar, para melhorar a eficiência, para tornar o Estado mais enxuto, a gente não veria problema nenhum. Realmente existem burocracias na área ambiental que precisam ser superadas. O problema é que as estratégias, as iniciativas do ministro vão em outra direção, vão na direção de defender as agressões ao meio ambiente de uma maneira muito pesada. Isso não dá para aceitar. O ministro do Meio Ambiente tem que ser uma pessoa que cuide do meio ambiente. O Brasil tem um dos maiores patrimônios em biodiversidade do mundo. É o país que tem a maior biodiversidade do mundo. Nós temos aí, enfim, ecossistemas, biomas extremamente ricos e que estão sendo desmatados com uma velocidade assustadora. Nós estamos tendo agora um processo de extinção das nossas espécies em massa provocado por esse desmatamento e algo sendo feito de maneira intencional, de maneira consciente. Isso que é o mais grave. Deputado, muita gente no Brasil ainda associa a preservação do meio ambiente como um fator contrário ao crescimento e desenvolvimento econômico. O que o senhor diria para essas pessoas? Isso é uma grande estupidez. É uma grande estupidez, porque, na verdade, vamos olhar para a nossa economia. O que mantém a nossa economia é a agricultura. A agricultura não acontece sem as chuvas. E as chuvas na região centro-oeste e sudeste só existem na regularidade que a gente conhece por conta da Amazônia. São as águas da Amazônia que, na forma de nuvens, irrigam as nossas plantações. Então, as coisas estão todas conectadas. Está tudo ligado. Não dá para imaginar que simplesmente a gente pode deixar de lado a preservação ambiental e trabalhar numa perspectiva única e exclusiva de que meio ambiente e desenvolvimento são situações contraditórias. Na verdade, nós precisamos das duas situações. Nós precisamos ter um equilíbrio no debate, um equilíbrio e o desenvolvimento. Não existe outro caminho para o desenvolvimento hoje, senão aquele que passa pelo debate da sustentabilidade.
Deputado, alguns cientistas apontam a relação entre fatos como a pandemia que nós estamos vivendo hoje e o desmatamento e a diminuição de áreas preservadas, uma vez que isso leva algumas espécies a se aproximar de grandes centros e outros impactos aí provocados nas cidades e na população urbana por esse desmatamento. O senhor o senhor concorda com essa interligação aí entre esses fatores? De maneira muito clara, sim. Esse vírus já existia, ele estava na natureza e a aproximação, de certa forma, com a natureza conectou esse vírus ao processo nosso civilizatório. Nós tivemos outras epidemias por diferentes tipos de coronavírus, é o caso da SARS, da MERS, e que também estão conectados, principalmente, com uma alimentação baseada em animais silvestres. O Brasil tem muito disso. Um caso que é frequente no Brasil é a contaminação de pessoas por hanseníase alimentando-se, por exemplo, da carne de tatus. Então, a gente tem uma série de vírus silvestres, vírus selvagens, que circulam pelo mundo em aves migratórias, por exemplo. A gente tem uma série de vírus que estão na floresta. É muito comum a circulação entre animais florestais brasileiros, por exemplo, de hantaviroses. Então, assim, a partir do momento que a gente desmata, começa a aproximar esses animais da floresta de dentro das cidades, a partir do momento que a gente continua insistindo em práticas com a alimentação de animais silvestres, a partir da caça, que é uma prática que está, inclusive, voltando no Brasil, a gente aumenta o risco desse tipo de contaminação. Esse vírus está em ambiente selvagem, ele circula em animais que estão adaptados e convivem com esse vírus, têm imunidade com esse vírus, e a partir do momento que as pessoas se alimentam desses animais ou desmatam e aproximam a cidade da floresta, isso pode acontecer sim. Então, é algo que precisa ser levado em consideração e tem muito a ver com esse debate ambiental do momento. Deputado, voltando para esse debate do momento, aí o senhor falou das declarações do ministro, quais são os impactos dessa pandemia para a preservação do meio ambiente, para as entidades que defendem o meio ambiente? Como é que o senhor está percebendo, mesmo o trabalho da frente parlamentar, como tem sido impactado por essa pandemia? As pessoas estão nas casas, as pessoas estão consumindo menos, então, em tese, o impacto ambiental da epidemia de certa forma, até positivo, do ponto de vista ambiental exclusivamente. Mas as pessoas que estão derrubando a floresta não pensam dessa forma. Nós estamos com altíssimos índices de desmatamento, mesmo no período da pandemia. Então, se por um lado a população está consumindo menos nas cidades, por uma série de motivos provocados pela quarentena, o desmatamento está muito intenso. A política ambiental foi, de certa forma, desmontada ao longo dos anos, isso não vem só exclusivamente desse governo. Então, os quadros são quadros envelhecidos, então grande parte das pessoas que poderiam estar trabalhando na fiscalização estão agora em quarentena. Os quadros, os sistemas de fiscalização também foram desmontados. Então, apesar do governo ter feito agora algumas operações junto com as Forças Armadas, a chamada GLO ambiental, o que a gente percebe é que o governo não está dando conta, o desmatamento está muito intenso, principalmente em áreas públicas. Os dados que a gente teve divulgados a semana passada apontam o ano passado em 1.200.000 hectares de floresta no chão. Essa floresta agora que está no chão começa a ser queimada, nós vamos entrar agora no período de seca da Amazônia, então daqui para frente é de se aguardar, é de se esperar nos noticiários muitas matérias, muitas reportagens sobre o fogo na Amazônia. O fogo não queima a floresta em pé, queima apenas a floresta que foi desmatada, e é algo de grande gravidade, porque vai colocar o Brasil, mais uma vez, numa situação muito desconfortável internacionalmente, como um dos países que mais emite gás carbônico no mundo. Isso tem um impacto nas mudanças climáticas. Deputado, nosso tempo está se encerrando, infelizmente, porque tinha ainda vários pontos que eu queria tratar com o senhor, mas eu queria que o senhor encerrasse falando quais as expectativas, os projetos principais aí, tanto na Comissão de Meio Ambiente, as prioridades da Comissão de Meio Ambiente, como da Frente Parlamentar Ambientalista aí para as próximas semanas e meses. Nós elaboramos uma agenda de projetos que nós estamos encaminhando ao presidente Maia e ao presidente Alcolumbre.
para que a gente possa colocar em votação esses temas. No Senado, nós temos o projeto do pagamento por serviços ambientais, que é um projeto muito importante que pode entrar na pauta. Nós temos na Câmara dos Deputados projetos relacionados à proteção dos mares, dos oceanos, a questão relacionada à preservação do Pantanal, projeto que diminui a impunidade, combatendo o desmatamento com maneira mais intensa, projetos relacionados ao combate do uso indiscriminado de agrotóxicos. Então, é uma quantidade grande de projetos que nós estamos encaminhando para que possam ser priorizados nos próximos meses, após o período de pandemia. Ok, deputado, obrigada. E sucesso, espero que os senhores retornem para falar aqui para a gente como foi o andamento de cada um desses projetos. Eu que agradeço, um grande abraço a todos vocês. Obrigada. Estamos chegando ao fim desta edição do Palavra Aberta. Eu conversei com o deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo. Obrigada por sua audiência e até a próxima edição.